Pense por um instante e seja completamente honesto consigo mesmo. Você realmente quer amor? Ou quer se sentir escolhido? Quer conexão verdadeira? Ou apenas a confirmação de que você é suficiente? Imagine descobrir que aquilo que você sempre chamou de amor pode, na verdade, ser uma busca silenciosa por validação. E o mais impactante de tudo é que a última revelação que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você se enxerga, se relaciona e até como entende o que é amar de verdade. Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui, a gente não fala só sobre sentimentos. A gente mergulha neles, entende, confronta e transforma. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Porque o que você vai descobrir aqui hoje pode abrir seus olhos de uma forma que talvez nunca tenha acontecido antes. Agora, me diz, quantas vezes você já se pegou esperando uma mensagem, ansioso por uma resposta, ou até mesmo mudando quem você é só para ser aceito por alguém? Isso não é sobre fraqueza. Isso é sobre algo muito mais profundo. Estudos na área da psicologia mostram que o ser humano tem uma necessidade básica de pertencimento. Uma espécie de programação interna que faz com que a gente busque aprovação constantemente. Mas existe uma linha muito tênue entre querer se conectar e precisar desesperadamente ser validado. E é aqui que muita gente se perde sem perceber. Porque quando você acredita que quer amor, mas na verdade está buscando validação, tudo muda. Suas escolhas mudam. Seus padrões mudam. Você começa a se relacionar não com quem realmente te faz bem, mas com quem te faz sentir aceito. E isso cria um ciclo silencioso, quase invisível, onde você se adapta, se molda, se diminui, só para não perder aquela sensação momentânea de ser desejado. Agora, pensa comigo. Se alguém precisa te validar o tempo todo para que você se sinta bem, então quem realmente está no controle da sua felicidade? Pesquisas sobre comportamento humano mostram que quando a nossa autoestima depende de fatores externos, nosso cérebro entra em um estado constante de alerta. Pequenas rejeições são percebidas como grandes ameaças. Um silêncio vira abandono. Uma crítica vira prova de que você não é suficiente. E aí, você começa a viver em função do olhar do outro. E isso é extremamente perigoso, porque você deixa de viver a sua verdade para viver a expectativa de alguém. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de estar em um relacionamento, ou até mesmo em uma simples conversa, e sentir que precisa performar. Como se estivesse o tempo todo tentando ser interessante, agradável, perfeito. Como se o seu valor dependesse de não errar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você se sentiu realmente livre sendo quem você é? Essa pergunta incomoda, porque muitas vezes a resposta é nunca. E isso acontece porque, sem perceber, você foi condicionado a acreditar que precisa merecer amor, que precisa provar algo, que precisa ser o suficiente para alguém. Mas o amor verdadeiro não funciona assim. E é exatamente isso que começa a separar quem vive relações superficiais de quem constrói conexões profundas. Porque quem busca validação, aceita migalhas, se contenta com pouco, tolera comportamentos que, no fundo, sabe que não deveria tolerar. Agora observa isso na sua própria vida. Você já aceitou menos do que merece só para não se sentir sozinho. A verdade é que a necessidade de validação pode te prender em ciclos repetitivos. Você atrai o mesmo tipo de pessoa, vive os mesmos padrões, sente as mesmas frustrações e não entende o porquê. Mas o motivo está aqui, na raiz. Enquanto você não aprender a se validar, vai continuar procurando alguém que faça isso por você. E isso nunca vai ser suficiente, porque nenhuma pessoa, por mais presente que seja, consegue preencher um vazio que não foi resolvido dentro de você. E eu sei. Isso pode ser difícil de aceitar, mas também pode ser o início de uma mudança poderosa. Agora eu quero que você reflita com sinceridade. Você está buscando alguém para amar? Ou alguém para te provar que você é digno de amor? Se você assistiu até aqui, comenta
Eu sei o meu valor, porque no próximo momento a gente vai começar a desmontar, camada por camada, essa necessidade de validação e entender como ela foi construída dentro de você sem que você percebesse. Agora presta atenção nisso. Ninguém nasce buscando validação. Isso é aprendido. Isso é construído ao longo da vida. Muitas vezes de forma tão sutil que você nem percebe quando começou. Desde cedo, o ser humano aprende que certos comportamentos geram aprovação, enquanto outros geram rejeição. Um sorriso quando você acerta, um silêncio quando você erra, um elogio quando você se comporta do jeito esperado. Aos poucos, o seu cérebro começa a fazer associações. Se eu for assim, eu sou aceito. Se eu for diferente, eu posso ser rejeitado. E é aí que tudo começa. Pesquisas na neurociência mostram que o cérebro humano reage à rejeição social de maneira muito semelhante à dor física. Ou seja, ser ignorado, rejeitado ou não reconhecido ativa áreas cerebrais ligadas ao sofrimento real. Isso explica por que você sente tanto quando alguém te ignora. Porque um simples vácuo pode mexer tanto com o seu emocional. Agora pensa no impacto disso ao longo dos anos. Se desde pequeno você aprendeu que precisa agradar para ser aceito, você cresce acreditando que precisa se moldar para ser amado. Isso cria um padrão inconsciente onde você começa a buscar pessoas que reforçam exatamente essa dinâmica. Não é coincidência. Você não escolhe alguém aleatoriamente. Você escolhe alguém que ativa algo que já existe dentro de você e, muitas vezes, esse algo é a necessidade de validação. Por isso, você pode se sentir extremamente atraído por alguém que não te dá atenção constante. Por alguém distante, difícil, imprevisível. Porque, no fundo, conquistar essa pessoa representa algo muito maior do que um relacionamento. Representa provar para si mesmo que você é suficiente. Mas aqui vai um ponto que pode mudar tudo para você. Isso não é amor. Isso é um sistema emocional tentando resolver uma ferida antiga. Estudos na psicologia do apego mostram que pessoas com padrões de apego mais inseguros tendem a confundir intensidade com conexão. Aquela ansiedade, aquele frio na barriga, aquela urgência. Tudo isso parece amor, mas muitas vezes é apenas o seu corpo reagindo a um padrão conhecido. Você já percebeu como relações mais tranquilas às vezes parecem sem graça? Isso acontece porque, quando não há instabilidade, o seu cérebro não recebe os picos emocionais que ele aprendeu a associar com importância. Então você interpreta calma como desinteresse e caos como paixão, e isso te mantém preso. Preso em relações que te desgastam, preso em ciclos que se repetem, preso na sensação constante de que precisa conquistar algo que nunca parece suficiente. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Quantas vezes você já tentou provar o seu valor para alguém que nunca esteve realmente disposto a reconhecer isso? Talvez você tenha investido tempo, energia, atenção, tentando ser visto, tentando ser escolhido, tentando ser suficiente, mas, no fundo, nunca foi sobre a outra pessoa. Foi sobre o que você acreditava sobre si mesmo. Porque quando você não se valida internamente, qualquer pequena demonstração externa vira combustível. Um elogio vira tudo. Um gesto mínimo vira esperança. E você se apega, não à pessoa, mas à sensação de ser validado. E isso cria dependência emocional, não da pessoa em si, mas da aprovação que ela representa. Pesquisas comportamentais indicam que recompensas imprevisíveis são as mais viciantes. É o mesmo princípio que faz jogos de azar aprenderem tanto. Você nunca sabe quando vai ganhar, mas quando ganha, aquilo gera um pico tão grande que faz você continuar tentando. Agora aplica isso nos seus relacionamentos. A pessoa some, depois volta, te ignora, depois demonstra interesse. E cada pequeno sinal positivo parece enorme, porque é raro e, sem perceber, você entra em um ciclo onde aceita menos, em troca de migalhas emocionais. Mas aqui está a virada que muita gente demora anos para entender. Você não está buscando aquela pessoa. Você está buscando a sensação que ela te dá quando te valida. E enquanto você não separar essas duas coisas, vai continuar confundindo carência com amor.
Agora respira fundo e pensa nisso com honestidade. Se essa pessoa parasse completamente de te validar, você ainda sentiria o mesmo? Essa resposta pode ser desconfortável, mas ela é libertadora. Porque no momento em que você percebe isso, algo começa a mudar dentro de você. Você começa a enxergar padrões, começa a questionar suas escolhas, começa a entender que talvez, só talvez, o problema nunca tenha sido falta de amor, mas excesso de dependência de validação. E no próximo momento, a gente vai entrar na parte mais importante até aqui, como isso afeta diretamente a forma como você se vê e porque isso pode estar sabotando não só seus relacionamentos, mas toda a sua vida. Agora a gente entra em um ponto que muda completamente o jogo, porque até aqui você começou a perceber o padrão, começou a enxergar que talvez não seja exatamente amor o que você busca, mas algo mais profundo. Só que existe uma consequência silenciosa disso, tudo que pouca gente fala. E ela pode estar afetando todas as áreas da sua vida sem que você perceba. Quando você depende de validação externa, você entrega o controle da sua identidade para outras pessoas. Pensa nisso com calma. Se você precisa que alguém te aprove para se sentir bem, então quem define o seu valor não é você. É o olhar do outro, é a resposta do outro, é o comportamento do outro. Isso cria uma instabilidade emocional gigantesca. Pesquisas na psicologia cognitiva mostram que quando a autoimagem de uma pessoa é construída com base em fatores externos, ela se torna extremamente vulnerável a qualquer tipo de rejeição. Ou seja, você não apenas sente mais, você sente tudo de forma amplificada. Um elogio te eleva demais, mas uma crítica te destrói na mesma intensidade. Um sinal de interesse te dá esperança, mas um afastamento te faz duvidar de tudo. E aí você entra em um estado constante de oscilação emocional. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes o seu humor já dependeu da atitude de alguém? Quantas vezes você acordou bem? E bastou uma mensagem não respondida para o seu dia mudar completamente. Isso não é coincidência. Isso é dependência emocional disfarçada de sentimento. E quanto mais você vive assim, mais você se distancia de quem você realmente é. Por quê? Sem perceber, você começa a construir uma versão de si mesmo que seja mais aceitável, mais desejável, mais aprovável. Você ajusta a sua forma de falar, de agir, de pensar, tudo para evitar rejeição. Mas existe um custo alto nisso. Você se perde, e o mais perigoso é que isso acontece aos poucos. Não é algo que você percebe de um dia para o outro. É gradual, silencioso, quando você vê. Já não sabe mais onde termina quem você é e onde começa quem você aprendeu a ser para agradar os outros. Agora deixa eu te mostrar algo que pode ser difícil, mas necessário. Se você precisa ser alguém diferente para ser aceito, então você não está sendo amado. Você está sendo tolerado por uma versão que não é você. Isso nunca vai preencher o vazio. Porque, no fundo, você sabe. Sabe quando está forçando? Quando está se moldando? Quando está se diminuindo? E essa desconexão interna gera uma sensação constante de insatisfação, como se sempre estivesse faltando algo. Mesmo quando aparentemente está tudo bem. Estudos na área do comportamento humano mostram que pessoas que vivem buscando validação tendem a desenvolver um padrão de autossabotagem. Elas entram em relações que reforçam suas inseguranças, permanecem em situações que não as fazem bem e evitam tudo aquilo que exige autenticidade real. Por quê? Porque ser autêntico envolve risco. Risco de não agradar. Risco de não ser aceito. Risco de ser rejeitado. E para quem aprendeu que rejeição significa dor? Esse risco parece grande demais. Então você se protege. Mas essa proteção vira uma prisão. Você evita se expor de verdade, evita dizer o que sente, evita ser quem é. Tudo para manter uma aceitação que, no fundo, nunca é completa. Agora pensa nisso. Você está vivendo para ser aceito ou para ser verdadeiro? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas ela é uma chave. Porque no momento em que você escolhe ser verdadeiro, algo começa a mudar. Talvez você perca algumas pessoas. Talvez algumas relações não sobrevivam. Mas o que fica é real. E só o que é real tem força para durar.
Agora eu quero que você olhe para sua própria vida e identifique. Em quais momentos você se calou para evitar rejeição? Em quais situações você aceitou menos do que merece só para não ficar sozinho? Se você tiver coragem de responder isso com honestidade, você já está muito à frente da maioria. Porque o que vem agora é a parte mais poderosa de todas. É onde tudo começa a fazer sentido e, mais importante, onde você entende como quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Agora chegamos ao ponto mais importante de tudo isso. Porque entender o problema é só o começo. Mas se você não souber o que fazer com essa consciência, nada muda de verdade. Então presta atenção com profundidade no que eu vou te dizer agora. Você não supera a necessidade de validação tentando receber mais validação. Você supera quando aprende a se validar. Isso muda absolutamente tudo. Porque no momento em que você começa a construir valor dentro de si, o mundo externo perde o poder de te controlar. Aquela ansiedade diminui. Aquela urgência desaparece. Aquela necessidade constante de aprovação começa a perder força. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém te conta. Se validar não é repetir frases positivas no espelho. Não é fingir que está tudo bem. Não é se enganar. Se validar é se reconhecer com honestidade. É olhar para si mesmo e dizer: eu não sou perfeito, mas sou suficiente mesmo assim. É parar de negociar o seu valor em troca de migalhas emocionais. É parar de aceitar menos só para não ficar sozinho. Pesquisas na área da psicologia mostram que pessoas que desenvolvem uma base interna de autoestima sólida deixam de reagir impulsivamente à rejeição. Elas sentem. Mas não se destroem, elas se importam. Mas não se anulam. Isso cria um tipo de liberdade que muita gente nunca experimentou. Agora deixa eu te perguntar algo que pode mudar sua vida se você levar a sério. Quem você seria se não precisasse provar nada para ninguém? Respira e pensa nisso. Sem precisar impressionar, sem precisar agradar, sem precisar ser aceito o tempo todo. Quem você seria? Essa versão existe, mas talvez esteja escondida debaixo de camadas de medo, insegurança e necessidade de validação. E é essa versão que você precisa resgatar. Porque quando você se valida, você para de correr atrás. Você começa a escolher. Você deixa de aceitar qualquer coisa. E passa a aceitar apenas o que realmente faz sentido. E isso se reflete em tudo. Nos seus relacionamentos. Você deixa de se apegar a quem te confunde e começa a valorizar quem te respeita. Na sua vida pessoal. Você para de buscar aprovação o tempo todo e começa a agir com mais autenticidade na sua mente. O silêncio do outro deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas silêncio. E talvez, pela primeira vez, você comece a sentir algo diferente, paz, mas essa mudança exige coragem. Coragem para se afastar do que não te faz bem. Coragem para abrir mão de validações vazias. Coragem para encarar o desconforto de não ser aceito por todos. Porque a verdade é simples, mas difícil de engolir. Você não precisa que todo mundo goste de você. Você precisa gostar de quem você é, e isso é libertador. Agora eu quero te deixar com uma última reflexão. A mais poderosa de todas. Se você continuar buscando validação fora, vai viver sempre dependendo de algo que não controla. Mas se você começar a construir isso dentro, ninguém mais pode tirar isso de você. Então a pergunta final é: você vai continuar esperando alguém te escolher? Ou vai começar a se escolher? Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você se enxergou aqui, se inscreve agora no canal, deixa o seu like, comenta e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. A mudança começa dentro. E começa agora!